Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, nós estamos numa nova aula da EBD, num novo momento, e nós estamos hoje no livro de Números. E esse livro tem tanta coisa interessante. É bom que durante a semana, esse momento que a gente está se dedicando a esse livro, que a gente recorde, que a gente pesquise e que a gente veja, né, quanta coisa esse livro tem para nos ensinar. E o nosso texto para meditação, para o nosso início da nossa aula, que é uma bênção sacerdotal, que está lá em Números 6, 24 a 26. Vamos falar juntos esses versículos? Creio que você conhece. Vamos lá? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Está lá em Números 6, 24 a 26. E aí hoje nós vamos estudar e nós vamos aprofundar em um livro de viagem, que narra uma grande viagem. São anos e anos de trajetória. E essa jornada, ela vai levar os israelitas do Monte Sinai até as fronteiras de Canaã. Moisés, ele começa fazendo um grande recenseamento, uma grande contagem dos israelitas que seguiam com ele nessa viagem. Na realidade, conta quantos homens havia disponíveis para lutar. Então, são dois censos que a gente observa nesse grande livro. O censo de saída, quando eles saem lá do Egito, daquele momento de escravidão, que são 603.550 homens. É interessante como Deus manda contar esses homens, a importância de cada pessoa, de cada israelita. E o censo de chegada, que são 601.730 homens. E aí a gente observa que os números são muito próximos, mas não são as mesmas pessoas. A gente observa que durante aquela longa jornada, com tantos episódios, com tantas situações, esses israelitas foram ficando pelo caminho, né? E poucos, muito poucos, conseguiram chegar na terra prometida. E aí hoje, no nosso momento dessa aula, nós vamos ter um resumo desse livro de uma forma diferente. É um vídeo. O vídeo que ele apresenta o panorama desse livro. Vamos ver? Preste bastante atenção. São muitas informações que serão passadas. Vamos lá. E vamos começar com o nome do livro. Números em português é dado por causa de seu nome em latim. O nome em grego foi dado por causa dos dois censos dos israelitas e das jornadas de Israel pelo deserto. No hebraico, o livro assume o nome que significa no deserto, ou outro nome que significa e ele falou. Números é o quarto livro de Moisés, tanto no cânon quanto na Torá. O autor de Números é Moisés. Tanto os judeus como os cristãos têm tradicionalmente considerado que Moisés foi o autor do livro de Números. A crítica literária tem procurado negar que Moisés poderia ter escrito qualquer porção do livro e tem tentado dividi-lo em documentos que datariam de diversos períodos da história de Israel. As descobertas arqueológicas, entretanto, têm demonstrado a antiguidade das leis, instituições e condições de vida descritas no livro de Números. O ponto de vista de que o livro de Números saiu das mãos de Moisés e do tempo em que ele viveu é sustentado igualmente pela grande veneração com que os judeus tratavam Moisés e os escritos sagrados a ele atribuídos. Se você quiser saber um pouco mais sobre a vida de Moisés, aqui no canal tem um vídeo completo sobre a vida dele. Confere lá.
A data de Números deve ser colocada após o ano de 1445 a.C., ocupando os últimos 38 anos e meio de peregrinação, e sobre a maior parte deste período, narra-nos apenas alguns poucos fatos. O primeiro censo marca o início, e o segundo, bem como os últimos eventos, marcam o fim do livro e do período em 1407 a.C. Vejamos de forma bem resumida o fundo histórico daquela época. Durante a peregrinação no deserto, muita coisa aconteceu. 10 dos 12 espias que foram enviados por Moisés se mostraram incrédulos. Morreu aquela geração e apareceu outra. Houve revoltas, motins e mais uma vez o povo quis voltar para o Egito. O próprio Arão e sua irmã Miriam, que eram irmãos de Moisés, se levantaram contra o líder do povo. E depois de tantas aventuras, Josué foi escolhido para substituir Moisés após a sua morte. O livro foi escrito com o propósito de mostrar as jornadas da peregrinação no deserto feita pelos israelitas, do Sinai até as planícies de Moabe. Ou seja, o livro conta o número de peregrinações. A palavra-chave desse livro é peregrinação, e o verso-chave está no capítulo 10, versículo 29. Neste livro, Moisés começa com uma linguagem quase jurista, elaborando um censo justo posicionado das tribos em ordem. Embora muito longe do monótono tom legal de Levítico, Números desperta muito mais interesse, seja pelos acontecimentos que nele se relatam, como pela maneira como estão narrados. O tom legislativo cede diante do tom dramático, que às vezes se torna trágico e desesperado. O livro de Números também é importante para a literatura porque, dentre outras coisas, nos conservou fragmentos de antigos cânticos populares, com a indicação de coleções já existentes, como o livro das Guerras de Yahvé, do qual não se tem outra menção. Podemos dividir o livro em 3 grandes partes. Na primeira parte, encontramos a preparação para a partida do Sinai, ou seja, toda aquela organização do povo. Na segunda parte, nós vemos as jornadas do Sinai a Cades Barneia. E na terceira parte, encontramos os acontecimentos nas planícies de Moabe. Agora vejamos o conteúdo do livro e, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu like. Nos capítulos 1 e 2, nós vemos o censo do povo. Nos capítulos 3 e 4, o censo dos sacerdotes. E aqui cabe uma observação. Deve-se notar uma distinção entre os sacerdotes e os levitas. Os sacerdotes eram membros da tribo de Levi, que descendiam de Arão e seus filhos. Eles eram encarregados das funções sacerdotais do tabernáculo, dos sacrifícios, de ministrar no lugar santo, entre outras funções. Os restantes dos membros da tribo foram dados a Arão como auxiliares, para cuidar do tabernáculo com seus móveis e utensílios. Todos os sacerdotes eram levitas, porém, nem todos os levitas eram sacerdotes. Depois disso, nós vemos a trajetória do povo do Sinai a Cades Barneia. No capítulo 10 é descrito o início da marcha. No capítulo 11 vemos as murmurações, concupiscências e os 70 anciãos. No capítulo 12 vemos a rebelião de Miriam e Arão. Nos capítulos 13 e 14, o relatório dos espias e a incredulidade de Israel. Lá no capítulo 16 e 17 vemos a rebelião de Coré. Nos capítulos 18 e 19, as leis cerimoniais. Em seguida, vemos a trajetória de Cades Barneia a Moabe, começando com o pecado de Moisés no capítulo 20, versículos 12 e 13. A morte de Miriam e Arã no capítulo 20. A serpente de bronze, que é contada no capítulo 21. E do capítulo 22 ao 25, o erro e a doutrina de Balaão. No capítulo 26, o censo da nova geração. E do capítulo 27 até o 36, encontramos a preparação para entrar na Terra Prometida. E aqui chegamos ao fim dos 38 anos da peregrinação de Israel e voltamos a encontrá-los em Cades Barneia, o mesmo lugar onde começou a longa viagem pelo deserto. Esse período está quase em branco quanto ao registro histórico. Foi simplesmente um tempo de espera até que a geração incrédula tivesse desaparecido. Agora estão prontos para entrarem na Terra Prometida. O livro de Números nos traz muitas lições, mas eu quero citar 4 aqui.
Primeiro, a grande lição que encontramos logo no início do número é a da organização. Deus mesmo mandou contar cada homem e colocá-los no seu devido lugar. Não temos desculpas para viver e trabalhar desorganizadamente. Lição número 2. A incredulidade é um grande perigo. Não crer no que Deus diz traz terríveis consequências. Por causa da incredulidade do povo, Israel passou 38 anos no deserto além do necessário para chegar em Canaã. Nenhum dos incrédulos entrou na Terra Prometida. A lição número 3 é que o livro nos traz uma série de advertências contra a murmuração e a revolta. Devemos expor firmemente o que pensamos sem espírito de murmuração ou revolta. A submissão é algo que se ensina neste livro, e toda rebeldia contra líderes estabelecidos por Deus é rebeldia contra o próprio Deus. E a lição número 4 é que vale a pena ser fiel. Josué e Caleb creram em Deus e entraram na terra, contrariando os mais de 600 mil homens infiéis. Baseados nos ensinos do livro, podemos tirar dele um apelo para que sejamos fiéis ao Senhor na caminhada cristã, que é a nossa peregrinação, sem sermos murmuradores, rebeldes ou incrédulos. E aí, nesse nosso segundo momento da EBD, esse momento tão importante, que nós temos esse momento musical, né? Que é esse momento em que a gente aproveita para cantar, a gente aproveita para louvar a Deus. E hoje nós vamos cantar um hino que deve ser conhecido, que é o hino 301 do cantor cristão. Crer e observar. Vamos cantar? Em Jesus confia, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus preceitos privar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé, zelo e ardor, o
seus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. E no nosso momento de intercessão, no nosso momento de oração, nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Quantas bênçãos nós recebemos? Nós estamos no mês de setembro, esse mês tão bonito. E quantas bênçãos nós podemos contar? Quantas bênçãos? Conta quantas são. O nosso segundo motivo, nós vamos clamar pelo nosso Brasil, pelo nosso presidente, por todas as pessoas que ocupam cargos, para que Deus dê sabedoria e que a palavra de Deus possa chegar no coração de cada um. Vamos orar pelos nossos missionários. Nós vamos orar pela família missionária que está lá em Paracatu, Daniel e a Magda. Esse casal missionário que está presente toda segunda-feira na nossa reunião de oração, para que Deus os abençoe. Vamos orar pelo Tiago e Isabelle, lá em São Paulo, naquele projeto Cristolândia, que também é um grande desafio. E Ana Paula, lá em Manaus, ela e a sua família. Vamos orar, meus queridos, pelas nossas famílias que sempre ocupam um lugar muito especial nas nossas orações, para que Deus esteja abençoando a cada um. E aqueles que por algum motivo, estão aí longe da palavra, para que eles tenham oportunidade, para que eles sejam tocados pelo amor de Deus. Vamos orar pelo nosso bairro, o bairro Padre Eustáquio. Nós estamos aqui, na Rua Itororó, 429, e que a gente, nesse bairro, faça toda a diferença. Que os nossos vizinhos, eles possam ser alcançados e eles tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Vamos orar pelo pastor Valquimar, esse homem de Deus, esse homem que tem mostrado, que ele tem em seu coração desejo, de tantos desejos, tantos sonhos para a nossa igreja, tantos projetos, para que Deus o abençoe. Deus dê a ele sabedoria, cuide da sua família, a Lídia, a Laís e o Saulo. E que Deus possa colocar próximo ao pastor Valquimar homens e mulheres dispostos a trabalhar. Vamos orar por esse grupo tão lindo na nossa igreja, tão especial, os nossos idosos e nossos enfermos, para que Deus possa abençoá-los, para que Deus possa abençoar as pessoas que cuidam dos idosos e enfermos, que eles também precisam, de muita sabedoria, que é um ministério tão bonito esse, o ministério do cuidar, mas é um ministério difícil, para que Deus esteja cuidando também dos cuidadores, dos familiares, dos médicos, enfermeiros que estão tratando desse grupo tão bonito. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas ofertas, pelas pessoas que estão dizimando, pelas pessoas que estão ofertando e as pessoas que por algum motivo não estão fazendo por enquanto, para que Deus possa tocar no coração dessas pessoas. E vamos orar pelo nosso tesoureiro, pela comissão de finanças, para que Deus possa abençoar esse grupo tão importante na nossa igreja. Vamos orar pelo mês de outubro. O mês de outubro será dedicado à educação. Vamos orar pela IBD, pelos professores, pelas crianças. Vamos orar, por essa área tão importante na igreja, que é essa área voltada para o crescimento espiritual. E que Deus esteja abençoando as programações, as pessoas que estão envolvidas nesse grande projeto. Vamos orar, meus queridos, pela diretoria da igreja, os nossos diáconos, os ministérios, as pessoas que já estão trabalhando, e que Deus desperte novas pessoas para também seguir nessa jornada. São tantos desafios que temos e precisamos de mais e mais pessoas para trabalhar, pessoas dispostas
a seguir em frente. E vamos orar pela nossa reforma, né? Nós estamos agora numa etapa muito especial da nossa igreja. Que haja harmonia, que haja união e que possamos seguir juntos nesse momento que vai ter desconforto, sim, né? Que toda reforma tem isso, a gente sabe disso, a gente já deve ter passado por algum momento em nossas vidas, mas que esse seja um momento de grande crescimento, um crescimento muito grande da nossa igreja, de união e de harmonia, e que todos possamos seguir juntos. Meus queridos, nós vamos terminar a nossa EBD da mesma forma como começamos. Como assim? Lá em Números 6, 24 a 26. Vamos ouvir? E que tenhamos todos uma boa semana, que Deus nos abençoe e que por onde que a gente vá, no nosso dia a dia, a gente possa espalhar o amor de Deus. Até breve e vamos ouvir?